sistema de admitir aqueles... Às vezes você tem 30 alunos da disciplina ou 20 e 100 ouvintes, entendeu? Até você perde um pouco o controle da disciplina. Então, eu tenho feito o seguinte, combinei com os alunos, Rodrigo, que eu faço a aula gravada, eles deixam você fazer a sua pré-eleição pelo tempo necessário, e depois eu abro a palavra para eles e fazemos um debate. Mas aí o debate, Rodrigo, eu entendo que sem gravação, para não ter problema de direito de imagem dos alunos, a questão do direito moral de autor. Então, a única parte gravada é a sua conferência, a sua aula, a sua palestra. E depois os alunos, eles têm a liberdade, quando você terminar, de iniciarem o debate pelo tempo que você achar adequado. Se para você tiver tudo bem assim, eu tocaria assim a aula. Não sei se para você... Está excelente, está excelente. Tá bem, então, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Nessa quarta-feira, 9 horas da manhã no Brasil, 1 hora da tarde aqui em Portugal. Aliás, hoje eu estou fora de Lisboa, estou aqui na Ilha da Madeira. Bateu um vento aqui do norte da África, que é o Siroco. A Madeira está com 30 graus como temperatura média, chegando a 38 no horário de pico. É uma alegria, então, dar início ao nosso curso agora, oficialmente. Semana passada foi uma aula inaugural, apenas de apresentação do curso e divisão dos seminários, e agora a aula começa efetivamente. E no dia de hoje, ao lado dos meus amigos assistentes e pós-doutorandos, Flávio Tartucci e Maurício Bunazar, nós temos a presença desse ilustríssimo amigo, Rodrigo Xavier Leonardo. O Gomide infarta agora, o Gomide vai ter um infarto. O Gomide, né? Eu acho que o Gomide está aqui por causa... Rodrigo, eu sou capaz de dizer que o Gomide está mais aqui por sua causa do que por mim, porque o orientador não tem muito prestígio, mas você tem muito. Provavelmente você estará na banca dele de doutorado, Rodrigo, para aquele seu aperto teórico tradicional. Mas isso a gente fala depois. Deixa eu primeiro agradecer a presença do professor Rodrigo. Professor Simão, desculpa. Professor Tartucci já causando polêmica aqui no curso. Bom, então vamos dizer o seguinte, Rodrigo. Eu o conheci, você se lembra bem, nos tempos que dividíamos os bancos escolares dessa mesma faculdade de Direito do Lago de São Francisco, eu orientado pela professora Tereza Ancona Lopes e o Rodrigo orientado pelo professor Alcides Tomazetti. E era uma alegria muito grande os nossos debates, as nossas conversas, as nossas tertúlias. E um dia, out of the blue, eu recebo um WhatsApp do professor Rodrigo. Professor Simão, lembra de mim? Falei, bom, você a gente não esquece, né? E me convidando para uma banca, uma palestra, um evento lá no Paraná. Então, ter o professor Rodrigo conosco hoje é uma honra para essa disciplina e é uma alegria saber que é um filho que volta à sua casa de mestrado e doutorado. Então, Rodrigo, muito obrigado pela gentileza do aceite do seu convite. Muito obrigado por estar conosco essa manhã. E eu sei dos seus compromissos e das suas funções e atividades, não só como advogado, como árbitro, etc. Então, para os meus alunos e para mim, é um orgulho tê-lo aqui essa manhã. A turma é sua. Nós normalmente fazemos assim, Rodrigo, 1 hora e 15, no máximo 1 hora e meia de aula, e depois um debate com os alunos. Todos estão me ouvindo bem, estão me vendo, estamos com algum problema de internet, está tudo normal. Está tudo normal, então, eu dou a palavra ao meu querido amigo, ao professor Rodrigo, para as suas considerações. Então, tá bom. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação estar, ainda que em meio virtual, retornando à Universidade de São Paulo, e a partir de um convite do meu caríssimo amigo, professor, de quem eu sou grande admirador, o José Fernando Simão, né? Nessa disciplina que também tem os professores e pós-doutorandos Flávio Tartucci e Maurício Bunazar, amigos de longa data, com quem eu tenho uma grande felicidade de partilhar opiniões, experiências, valores, lutas, né? Porque a posição dos privatistas contemporaneamente tem sido uma posição quase que de guerrilha, né? Porque o direito privado a todo momento tenta ser sitiado por movimentos bárbaros, né? E estar ao lado deles sempre é uma felicidade. A pandemia, obviamente, acabou nos distanciando um pouquinho geograficamente, né?
Nós não temos tido a oportunidade de nos ver já fisicamente há um tempo, mas o convite de vocês é uma oportunidade de eu publicamente expressar a minha amizade, que é conhecida, mas também a minha admiração e o privilégio que sempre tenho de poder partilhar momentos não só acadêmicos, mas momentos pessoais com vocês. Espero firmemente que, a despeito das notícias não serem muito animadoras às vezes, que nós possamos ter uma melhora no quadro mundial, né, e que nos permita estar de volta pessoalmente. Né? Espero também que essa melhora não deixe o professor Simão tão distante geograficamente de nós, ele controle o encanto pelas terras lusitanas, que muito me agrada, porque eu sou português também, né? Eu tenho binacionalidade, e partilho também desse amor por Portugal que o professor Simão tem, mas que ele é muito importante no Brasil e que não nos deixe, por favor, professor Simão. Né? E falar nessa disciplina é retornar à Universidade de São Paulo, como colocado pelo professor Simão. Nós somos colegas de turma, contemporâneos de doutorado, fizemos a disciplina do professor Rui Geraldo juntos, e que foi muito divertida aquela disciplina, sempre com aquelas proposições muito particulares do professor Rui Geraldo, e uma turma muito participativa. Então, de certa maneira, me traz esse aspecto afetivo. Por alguma razão, que certamente ela não é muito racional, o meu sonho profissional era me tornar professor da Universidade Federal do Paraná. E eu, graças a Deus, realizei esse sonho. Mas eu queria me tornar professor da Universidade Federal do Paraná por intermédio da Universidade de São Paulo, com os meus estudos na Universidade de São Paulo. Tem essa questão meio ambivalente, né? Tanto que eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, e nunca perdi uma relação de afeto, de respeito e de admiração e de contribuição com a Universidade de São Paulo. O professor Simão deve se recordar de um dos ataques que a Universidade de São Paulo recebeu há não muitos anos atrás, né, no programa de pós-graduação, e que eu me vi levado a fazer uma defesa pública e contundente e uma crítica severa ao establishment, até então, que dominava a CAPES, por entender que as coisas estavam muito erradas, mas também por entender que não seria possível se pensar uma reconfiguração da pós-graduação em Direito do Brasil pela desvalorização do mais importante programa de pós-graduação deste país, que é o programa da Universidade de São Paulo. Vocês podem Rodrigo, imaginar? Só me permite uma frase. Claro. Eu não costumo citar esse evento, porque foi um evento muito doloroso, mas eu quero dizer o seguinte: a prova da amizade que se pode ter por uma casa, por uma instituição, por uma escola, foi o texto publicado pelo professor Rodrigo naquela época. Assim, eu não tenho nem palavras, eu não posso nem pensar muito nisso, que eu fico até emocionado, mas eu não tenho nem palavras para agradecer, em nome da nossa casa, aquele seu texto contra o que eu reputo talvez um dos atos de maior injustiça que qualquer programa de pós-graduação do Brasil tenha sofrido. Então, professor Rodrigo Xavier Leonardo, foi de uma fidalguia, de uma amizade à casa, que nós não vamos ter vida útil suficiente para agradecer essa amizade. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Imagine, professor. E veja, eu não fiz mais do que, primeiro, acreditava no que eu estava fazendo, obviamente, e nesse vínculo que a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco gera entre as pessoas, que efetivamente quem tem, de algum modo, a possibilidade de ser aluno dessa casa, nunca é verdadeiramente ex-aluno, porque o ex não significa um passado, né? É um presente continuado, né? E que nos leva a, por justiça, defender essa instituição. E está numa disciplina capitaneada pelo professor Simão, com o professor Tartucci e com o professor Bunazar, para tratar do direito imobiliário,
né? Que é um tema que, digamos, a Faculdade do Lago de Direito de São Francisco, ela é absolutamente central para a teorização e para a experiência desse setor no Brasil. Não só no direito civil em sentido estrito, mas também com os relevantes estudos de história do direito, que estão no mesmo departamento, né? Que há muito tempo tem lançado sofisticadas investigações que são fundamentais para a compreensão desse tema. Eu cito, por exemplo, aqui, e já fazendo aquele papel que os mais jovens chamam de spoiler, né? O volume 28 da Revista de Direito Civil Contemporâneo trará, está para ser publicado, um artigo do grande professor João Del Nero, retomando a discussão da transmissão imobiliária sob a luz das fontes romanas e a que medida os códigos civis brasileiros de 16 e 2002 encontram-se convergentes ou divergentes com essa tradição. Isso é um fruto da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E esse tema, né, também é muito significativo porque é a primeira vez que eu retorno à Universidade de São Paulo para falar de compra e venda imobiliária, que foi o tema que os professores me solicitaram, que era um tema muito caro ao meu mestre, ao meu professor e a um dos meus melhores amigos que me deixou precocemente no dia 24 de janeiro deste ano, o professor Alcides Tomazetti Júnior, né? O professor Tomazetti trabalhava esse tema com afinco em sala de aula, e acho que se tiver algum acerto no que eu vou falar, muito vem das lições que eu tive dele nessa instituição. Se tiver, os equívocos são meus, certamente. Então, é a confluência de muitos fatores positivos para que eu agradeça penhoradamente de coração o professor Simão e também o professor Tartucci e o professor Bunazar por me possibilitar estar com vocês hoje. Não irei, em hipótese alguma, suplantar o limite do tempo. Nada obstante isso, se algum ponto da minha fala, em algum momento, não se tornar claro ou exigir algum esclarecimento, fiquem à vontade para me interromper, porque eu não tenho problemas com isso. E gostaria de iniciar essa apresentação com chamando a atenção dos senhores e das senhoras sobre as diferentes esferas do pensamento que o tema da compra e venda imobiliária acaba interessando e justificando uma pesquisa e justificando a disciplina na qual nós estamos falando. Em primeiro lugar, é conhecido de todos, e desde os bancos escolares, que o tema da propriedade ele é uma das pilastras fundamentais da economia política, né? Os grandes sistemas de troca que o tempo contemporâneo vivenciou, eles são alicerçados em diferentes modelagens do direito privado, do direito de propriedade, né? Com a liberdade de titularidade dos meios da propriedade dos meios de produção e das propriedades para consumo. Por outro lado, por determinados modelos coletivistas de titularidades de propriedade. Então, esse é um capítulo fundamental da economia política. Mas quando se olha a propriedade como uma das pilastras do sistema de trocas, está a se perspectivar apenas uma face de uma moeda que tem duas. Por quê? Tão importante quanto a modelagem da propriedade é a modelagem daquilo que faz a propriedade circular. Aquilo que permite a circulação da propriedade e, no nosso caso, dessa disciplina, da propriedade imobiliária.
isso é relevante se nós pensarmos, né, ainda sob a perspectiva da economia política, que com as grandes revoluções modernas liberais, não só era necessário reconfigurar a propriedade para que ela deixasse de estar subjugada ao sistema de classes do ancien regime, né? Esse é um ponto importante, mas também a construção de um mecanismo jurídico que permitisse que se acessasse a classe insurgente, acessasse a propriedade dessas demais classes, sem violar o próprio valor da propriedade. E essa figura é a figura do contrato. É a figura, especialmente, do contrato de compra e venda imobiliária. Então, a formatação dos sistemas de trocas, que normalmente é muito perspectivada pela figura da propriedade, ela tem que ser igualmente perspectivada por intermédio dos mecanismos jurídicos que permitem a sua circulação, né? Conforme sublinhado, inclusive, pelo Carnelucci na sua teoria da circulação. Essa é uma perspectiva importante. Outra perspectiva importante, ela vem da filosofia do direito, né? Porque o tema da circulação da riqueza imobiliária tem uma perspectiva filosófica realista, né, que tende a sublinhar a materialidade do objeto que está a circular, mas que, a partir do século XVII, com o jusracionalismo, sofre um processo de desmaterialização. Processo de desmaterialização que altera a questão fundamental a ser feita, que é a seguinte: o que se circula e o que se transmite é a propriedade ou o direito sobre a propriedade? Circula-se a propriedade ou o direito sobre a propriedade? Circula a coisa ou circula a qualitas moralis, que estaria vinculada, portanto, não à sua materialidade realista, mas ao poder de disposição do sujeito. Essa é uma discussão filosófica fundamental, né? E que ela está no bojo dos grandes sistemas do direito ocidental para o contrato de compra e venda imobiliária. Em especial, os modelos que são fundados na ruptura revolucionária francesa consensualistas, e os modelos que, em diferentes medidas, continuam a prestar homenagem à tradição romano-germânica, né? Tema dos historiadores do direito e que a Universidade de São Paulo, né, seja pelos seus historiadores, seja pelos seus civilistas em sentido estrito, trata com muito apreço. E dessa perspectiva filosófica, portanto, nós chegamos à terceira perspectiva, que é uma perspectiva histórica. O problema da circulação da imobiliária é um problema da humanidade há muito tempo. E é um problema que envolve diferentes respostas históricas. Os livros de direito civil, eles muitas vezes acabam fazendo referência apenas à dualidade de título e modo, né, entre ato negocial e ato de transferência, como uma reminiscência das fontes romanas e que estariam presentes até hoje no direito brasileiro.
Esse é um dos pontos, e aqui eu sei que esse assunto é importante ao professor Simão, que inclusive, talvez seja o ponto principal que fez com que o Pontes de Miranda, nas fontes sobre o direito brasileiro, tivesse aquela frase lapidar de que o direito brasileiro ele se tornou um direito mais português do que o direito de Portugal. Ele é um ramo que vem de um determinado galho, que em Portugal, por conta da influência francesa que se espraiou pela Europa, acabou se afastando dessa tradição. O Brasil teve as ordenações filipinas vigentes ainda durante o século XX. Nós tivemos 3 séculos de ordenações e fazendo com que este modelo ele tenha uma relação histórica muito mais forte conosco do que com a nossa mater portuguesa. E é um assunto interessante, porque quando você vai... Não, Portugal é óbvio que pela proximidade conosco, esse assunto luso-brasileiro ele é sempre discutido. Mas quando você vai falar com autores italianos, quando você vai falar com autores franceses, né, o período que eu passei, por exemplo, no meu pós-doutoramento na Universidade de Torino, explicar essa peculiaridade da história do direito brasileiro e que ela se reflete especificamente no tema do contrato de compra e venda imobiliária, é algo absolutamente particular para os estrangeiros. Absolutamente particular. Né? Agora, esse assunto é um assunto que está sempre sendo discutido, porque essa distinção, no mínimo, entre título e modo, é uma distinção, como só ocorrer, de um determinado período do direito romano. Né? A escola romanista da Universidade de São Paulo, com a seriedade que ela tem, ela impede de que se trate o direito romano como se fosse uma coisa uniforme. E aí diferentes autores têm chamado a atenção para o período pré-justinianeu, em que elementos do consensualismo da compra e venda, sobretudo por força da influência grega, estariam presentes. Razão pela qual também no direito romano pode haver origens, né? Ainda que origens vinculadas às influências gregas e a outros barbarismos, né? Para o modelo francês do contrato de compra e venda imobiliária. E esse tema é tratado nesse texto que eu fiz o spoiler, né? Do volume 28 da Revista de Direito Civil Contemporâneo, do professor da Universidade de São Paulo, o queridíssimo, né, professor João Deonero. Em virtude de tudo isso, esse tema também faz uma clivagem em termos de codificação. Porque nós temos 2 grandes modelos codificatórios que acabaram influenciando em diferentes medidas os países. O sistema codificatório revolucionário francês, né, que eu chamo a atenção com o adjetivo revolucionário porque ele é fruto de uma ruptura e de um desejo de um povo realizar uma ruptura com uma tradição em diferentes setores, né, inclusive neste, e o modelo, para falarmos da nossa tradição romano-germânica, o modelo alemão, que, a despeito de também ser um modelo liberal, tão liberal quanto o modelo francês, ele é um modelo que vem não de uma ruptura revolucionária, mas de uma construção teórica de um Código Civil que vem a lume mais de um século depois do Código Civil dos franceses. Né? E tudo isso deságua para que o professor
Tartucci não fique bravo comigo, assim, pô, lá vai o Rodrigo, tá indo para tudo, e cadê o direito civil raiz, né? Cadê a questão dogmática, que afinal de contas deve ser o objeto da nossa principal preocupação? Deságua numa questão fundamental dogmática, porque cada Código Civil tem no seu contexto, tem nas suas entrelinhas, tem implicitamente uma gramática da circulação de riquezas. E uma gramática da circulação de riquezas que, em considerável medida, no direito moderno, foi realizado a partir dos bens imobiliários, porque eram os bens de maior valor. Então, por mais que hoje em dia nós tenhamos uma reconfiguração, né, de que muitas vezes os bens móveis são dotados de valores econômicos cada vez mais superiores aos bens imóveis, a gramática da circulação de riquezas dogmática, ela é construída a partir do sistema de transmissão imobiliária. E aqui, na dogmática, eu acabo encontrando com três dos professores mais importantes da minha vida, né, de direito civil, e por intermédio deles um quarto que não chegou a ser meu professor, mas do qual eu já fui chamado de neto, né, por uma das suas mais diletas filhas, a professora Vera Fradeira. Falo desses três professores, do professor José Antônio Pérez Gediel, que foi meu professor de Direito Civil do 1º ao 5º ano na graduação, hoje titular de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná, do professor Alcides Tomazetti Júnior, que nós já mencionamos, que foi o meu grande mestre, né? Mestre, colega de escritório, e como eu com a pessoalidade que a Universidade de São Paulo me permite, um dos meus melhores amigos, né? E o professor Marcos Bernardes de Mello, de quem eu não fui aluno, mas tantos anos me comunicando com ele, eu tenho conta, eu acabo mais ou menos plagiando São Paulo, me autodenominando como um discípulo, né? E se eu tiver esse êxito, tanto melhor para mim, não tão bom para ele, né? Porque esse plágio mostra já as suas dificuldades. E todos eles a partir da figura emblemática do professor Clóvis do Couto Silva, que foi o jurista que fez o divisor de águas para a compreensão da compra e venda imobiliária no Brasil. Esse é um dos pontos que eu gosto de lembrar, porque uma vez eu ouvi da professora, da caríssima, queridíssima professora Vera Fradeira, a seguinte fala, né? Olha, Rodrigo, se eu e Tomazetti somos filhos de Clóvis, tu és neto. Né? Enfim, pô, que coisa gostosa de ouvir. E eu, de fato, tenho essa relação muito grande com o professor Clóvis do Couto Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque ele foi o professor do meu professor José Antônio Pérez Gediel, que foi professor na Universidade Federal, foi aluno na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E, de certa maneira, me parece ser a pessoa sobre a qual nós precisamos voltar para pensar, ainda hoje, o problema da gramática da circulação de riquezas e da compra e venda imobiliária. E, por fim, né, nós falamos de economia política, de filosofia, de história, de codificações, de dogmáticas. Nós temos uma questão de política legislativa. Por quê? Não existe solução perfeita sobre esse tema. E não existe solução perfeita porque cada país precisa estabelecer, segundo várias variáveis, inclusive geográficas, e nós falamos de um país de dimensão continental como o Brasil, qual é a justa medida entre a eficiência na circulação de riquezas
e a segurança jurídica nessa circulação. E daí nós teremos modelos dogmáticos que olham mais para fora e, por isso, protegem mais a segurança do comprador. E temos modelos dogmáticos que vão olhar mais para dentro, que protegem a segurança do vendedor. Sendo que nem sempre é possível aquinhoar da mesma maneira esses dois polos, porque são polos de interesses contrapostos. Essa é uma escolha de política legislativa, que sempre leva a uma rediscussão desse tema, né? Vamos pensar na recentíssima tese, que foi uma das últimas palavras contra o nosso sistema dogmático, do professor Alexandre Barbosa, da Univel, e que fez o seu doutoramento na Universidade Federal do Paraná, né? Em que procura rediscutir essa opção legislativa brasileira, tendo em vista determinadas incongruências que ele sustenta sob a perspectiva social e a perspectiva econômica. Mas sobre este assunto não há modelo propriamente correto. Nós temos escolhas de política legislativa das quais nós não podemos, de fato, fugir, tá? Sobre essa introdução que eu fiz ao tema, alguma dúvida? Podemos continuar, tá claro? Se vocês quiserem fazer alguma observação, meus amigos, minhas amigas, aproveitem. Eu até faria uma nota, Rodrigo, que uma vez perguntei para o nosso querido amigo, professor Oliveira Ascensão, aí em São Paulo, a questão da opção do sistema português de abandonar a tradição romana, pela qual o negócio jurídico não transfere a propriedade, e depois seguir o modelo francês revolucionário do Código Napoleão, que o contrato transfere a propriedade, nas suas vantagens e desvantagens. Eu me lembro que ele disse para mim assim, sabe, professor Simão, essa questão está tão sedimentada em Portugal que não é tema de debate se nós estamos melhor ou pior num sistema ou no outro. E ele me devolveu a pergunta, aí no Brasil esse tema entra em debate, a ideia do simples contrato transferir a propriedade, antes mesmo da tradição das coisas móveis, e eu disse a mesma resposta para ele. No Brasil isso é tão sentido historicamente que não há nem debate de uma inversão de modelo para adotarmos o modelo francês, depois adotado por Portugal, de o contrato transferir a propriedade das coisas móveis. Eu achei curiosa que a resposta dos dois lados do Atlântico foi a mesma. Estamos acostumados e não refletimos no porquê mudar, ou seja, curioso como o sistema tão diferente acaba se adaptando bem a dois países irmãos e a ponto de não gerar reflexão de mudança em nenhum dos dois. Não sei se o amigo também sente isso. Eu tenho essa impressão, mas eu colocaria mais uma pimenta nessa discussão, né? Eu tenho dificuldades de imaginar o sistema francês, uma ruptura hoje do Brasil, se fosse para nós chegarmos ao sistema francês, considerando a questão da disciplina do registro de imóveis, como isso estruturou a propriedade brasileira, e uma característica histórica muito peculiar nossa, né? Histórica e geográfica. Primeiro, nosso é um país muito grande, né? Costuma-se brincar, né, que em alguns estados da federação, se for feito uma análise do registro imobiliário, tem duas ou três áreas do estado no mesmo local, né? Tamanha a imprecisão e os atos ilícitos que foram praticados ao longo dos anos com a compra e venda imobiliária. Tudo isso tem sido sofisticado, né, com os mecanismos de georreferenciamento, com as mudanças da lei de registro de imóveis, que tentam tomar em conta essa complexidade geográfica do Brasil. Eu não sei se o sistema francês ele poderia funcionar num país
com a organização que o nosso país tem, com a cultura que o nosso país tem, e com essa dificuldade, para usar uma palavra assim bem leve, né? Porque se nós temos em determinados registros imobiliários 3 estados, né? Poderíamos imaginar se nós tivéssemos um modelo da consensualização da compra e venda imobiliária, o que poderia acontecer. Perfeito. Acho que o Thiago quer fazer uma nota. Thiago, por favor. Sim, na verdade, parte da minha dúvida foi até respondida pelo professor Rodrigo, mas é uma dúvida mesmo. Daí, se for uma dúvida ignorante, peço perdão a todos. Eu queria entender, na verdade, no sistema do consensualismo francês, né, em que o mero negócio jurídico vai transferir a propriedade, se existe alguma forma de registro. Se não existe nenhum tipo de registro, cartório de registro de imóveis ou algo do gênero, como é que se dá isso? É simplesmente aquela questão de que quem tem a escritura tal é o proprietário e você fica na posse daquilo e aquele papel prova. Eu não sei como funciona na prática. E daí eu queria fazer só uma consideração, que independentemente de como funciona no Brasil, eu acho que teria uma grande restrição por parte do establishment para se mudar o sistema, se é que alguém tem interesse em mudar o sistema, porque, bem ou mal, o nosso sistema ele já se consolidou e tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Não estou falando de forma ilícita, não. A lei permite, né? Tem os cartões de imóveis e tudo mais. Então, eu acho que tem uma restrição muito grande por parte de quem detém esse poder do controle de quem é o proprietário, os proprietários de imóveis no Brasil. Veja, Thiago, eu não tenho um conhecimento do sistema registral francês, tá? Mas há um sistema de publicidade, né? Só que ela não tem a eficácia constitutiva como tem no direito brasileiro. É isso, Rodrigo. Eu posso falar do sistema português, que é parecido, é exatamente isso. Uhum. O registro existe, mas ele não é ele que transfere a propriedade. Ele simplesmente serve para publicizar para terceiros, tá certo? E eu sei disso porque eu já trabalhei em compra e venda de imóveis em Portugal. A questão é exatamente... Eu também não aprofundei, tá, Thiago? Como disse o Rodrigo. Mas é uma questão de não ser ele constitutivo. Ele, na verdade, declara o que já ocorreu e tem publicidade perante terceiros. Com um agravante ainda, Thiago, aqui em Portugal, os documentos feitos por advogados têm fé pública, assim como dos notários. Isso quer dizer que um advogado pode fazer um instrumento particular de venda e compra, que ele é registrável, independentemente de qualquer valor do imóvel, porque o advogado assina com poderes que o Estado confere, como se notário fosse. Isso foi uma briga entre advogados e notários para tirar o monopólio dos notários das escrituras públicas. Mas, Rodrigo, desculpe te interromper, mas realmente a informação que eu tenho é exatamente essa. O registro aqui não é constitutivo, tá certo? Ah, que bom. Então estamos no mesmo alinhamento. Tá? Mais alguma dúvida, mais alguma observação, pessoal? Acho que a Natália pediu a palavra, Rodrigo. Por favor, Natália. Bom dia a todos, colegas, professores. Professor Rodrigo, eu gostaria de fazer uma observação, né? Eu acabei estudando bastante esse tema da transmissão imobiliária quando eu ajudei na pesquisa do professor Vitor Kimpel, da livre docência dele, que é justamente os sistemas de transmissão imobiliário pela Europa continental, né? E acho que um ponto interessante que eu vejo, assim, observando, que algumas doutrinas ainda no Brasil falam que existiria uma questão que o professor Vitor Kimpel até coloca que não existiria, mas acho que em Portugal sim, que é essa cisão de existir uma propriedade inter partes e uma propriedade erga omnes, justamente por conta dessa diferença do registro, né? Então, o registro em Portugal, por exemplo, acaba não sendo constitutivo, mas ele teria essa função de gerar a propriedade erga omnes, até que não houvesse o registro, a propriedade seria apenas inter partes. Até acho que é um ponto que talvez o professor Simão possa afirmar, é algo que eu fico sempre pensando bastante, né?
E eu vejo que alguns doutrinadores aqui no Brasil, quando trabalham o sistema, falam que isso existiria no Brasil, mas acho isso um pouco difícil, já que no Brasil a propriedade, o registro é constitutivo da propriedade, mas é um ponto assim que às vezes gera eu fico com algumas dúvidas. Veja, Natália, acho que às vezes o problema das dúvidas que algumas discussões geram vem do poder das palavras, né? Então, o que nós entendemos por propriedade? Né? Assim, você tem uma resposta dogmática, né? A propriedade é o poder de usar, fruir, dispor, bem como reaver a coisa de quem quer que injustamente a detenha, correto? A propriedade, dentro do Código Civil brasileiro, ela é definida por um complexo de poder, né? Poder que se estabelece em relação ao autor, e não em relação ao objeto. As teorias realistas foram isso já não é mais debatido, né? Você tem a propriedade em relação a todos os demais, e, portanto, erga omnes. Então, quando se propõe um debate de uma propriedade inter partes, está tentando se atribuir ao termo propriedade um sentido que ele não é o nosso sentido. Então, você troca o sentido das palavras para criar um problema que, na verdade, não existe, né? Assim, toda a propriedade imobiliária no Brasil é uma propriedade que tem uma eficácia interna e uma eficácia externa. E o que a define em especial é essa eficácia externa. Se você retira essa eficácia externa, você não está tratando de propriedade no Brasil, você está tratando de outra coisa. É claro que a relação entre o sujeito e o objeto, ela não necessariamente ela envolve propriedade. Há diferentes relações entre o sujeito e o objeto. Nós podemos ter uma relação de posse, né? Nós podemos ter uma relação de detenção, nós podemos ter uma relação de posse bifurcada, de posse direta com a posse indireta de um determinado contratante, mas nada disso diz respeito ao termo propriedade, né? Então, às vezes o que me parece de algumas discussões, né? Passados esses anos, os cabelos brancos que a gente vai acumulando, é que para se criar determinadas teses, mudam-se os sentidos, e eu não estou falando do professor Kumpel, de quem bem muito quero, eu sei que essa não é o núcleo da tese dele, tá? Assim, para aqueles que não conhecem a tese do Kumpel, para não parecer que eu estou o criticando, porque definitivamente não estou, né? Mas que algumas teses acabam se construindo por esse jogo meio de escravos de Jó, com os termos e os seus significados, que ele acaba se apartando do que a gente tem. Eu acho que propriedade sem eficácia erga omnes, em termos imobiliários, do que a gente está falando, é uma questão sem sentido para o Brasil. Então, essa questão é uma não questão, no final das contas, se você coloca os termos, os seus significantes e os seus significados dentro do que o nosso sistema jurídico traz. O que a pessoa tem em termos de direito imobiliário, se não há o registro, é outra coisa que não propriedade. Essa outra coisa pode ser bastante coisa. Pode ser quase tudo da propriedade, como hoje no compromisso de compra e venda com direito real de aquisição, né? O que restou da propriedade quando alguém tem do proprietário, quando o promitente comprador tem o compromisso de compra e venda registrado com direito real de aquisição, né? Não sobrou quase nada. Sobrou uma posição passiva de estar vinculado à realização da transferência, praticamente. Não, perfeito, professor. Até agradeço a explicação. E realmente, eu também acho que não existe muito sentido nessa discussão aqui no Brasil. Há essa mudança mesmo no real significado dos termos. Mas uma segunda pergunta que eu colocaria é justamente se essa discussão ela tem um sentido nos sistemas que adotam, nos países que adotam um sistema de transmissão apenas pelo título.
se de fato existe o sentido em se discutir esses efeitos da propriedade, né, se realmente existe essa cisão de efeitos interpartes erga omnes, ou se isso, na verdade, acaba sendo realmente um desvio das terminologias e está mais relacionado à questão da publicização para uma proteção de terceiros que consultam, né, o registro, ou se realmente é uma discussão que se coloca nesse sistema. Bom, daí eu não teria como lhe responder, como ele disse, você tem particularidades, né, de cada um dos modelos, mas ainda assim, se você tem uma eficácia constitutiva do contrato de compra e venda, como alguém que olha do exterior, né, alguém que olha de fora o outro sistema, me parece que a discussão ela continua sem sentido. Porque se constituiu a propriedade, e se a propriedade nesses locais não difere da nossa, como de fato não difere, ela envolve a eficácia erga omnes, nós estamos falando de propriedade. Rodrigo, eu só vou fazer uma nota. O registro tem uma importância tão grande, mesmo nos países, eu vou falar de Portugal, vou falar de todos, porque eu nem sei as peculiaridades de cada um deles. Tem uma importância tão grande em Portugal que, por exemplo, Portugal optou há muitos anos por só permitir que se discuta evicção, fraude contra credores dos atos registrados junto à matrícula. Sejam ações, sejam direitos reais sobre coisa alheia, qualquer tipo de dívida ou qualquer tipo de vício que envolva a propriedade, que não seja levado a registro, não permite um debate para o adquirente do bem. Só por aí, Natália, veja a importância do registro. É uma segurança jurídica nas relações de circulação de riqueza. Então, vai muito além de uma questão jurídica só material, de eficácia interpartes ou erga omnes. É também uma forma de sossegar a sociedade civil, que eu posso comprar o bem imóvel sem certidões, documentos, protestos, basta olhar. Isto é um valor, o Marcelão, que sabe muito bem de análise econômica, é um valor que o direito ganha uma importância de facilitar a circulação com segurança jurídica. Só para mostrar que o problema não é só exclusivamente técnico, de efeitos ou não efeitos, é também um problema mercadológico que o direito resolve facilitar as trocas, que é uma das funções do direito também. Afinal, dificultar trocas e levar algumas trocas à inviabilidade não é exatamente uma coisa que o direito almeja como função precípua, né? Eu só vou, Rodrigo, dar a palavra, então, agora, rapidamente para o Rodrigo Rodrigues, depois para o Gomide, para você poder prosseguir a nossa conversa. Então, Rodrigo Rodrigues, com a palavra. Professor, era só uma questão mesmo sobre o sistema de garantias reais no sistema português, sistema francês, como ficaria essa questão, né, já que teria um mero efeito declaratório, como ficaria essa situação, tanto com relação entre as partes, a respeito dos efeitos da garantia, quanto com relação a terceiro do sistema declaratório. Era mais nesse sistema, né, que a transmissão da propriedade é uma questão, mas quando envolve direitos reais da coisa alheia, relativa a terceiros, né, que eu acho que esse é um ponto que fica tanto o efeito interpartes quanto o efeito erga omnes, né, eu acho que esse é o ponto que eu... Como lhe disse, em Portugal a coisa é bem clara. Se tiver uma hipoteca celebrada, não levada a registro, ela não atinge terceiros. E não atinge terceiros, ainda que o terceiro tenha ciência por outras vias. O sistema registral é tão rígido para exatamente facilitar a troca de mercadorias. Se você, Rodrigo, souber que eu tenho uma hipoteca e eu, Simão, não levei a registro, o problema é meu. É meu mesmo, porque eu devia ter levado a registro. É uma coisa ultra rígida. Eles não flexibilizam o sistema para permitir a circulação de mercadorias. Agora, entre nós, a hipoteca vale como vale todo título contratual que cumpre os requisitos de validade dos determinados sistemas. Portanto, as garantias também para atingir terceiros, elas precisam de registro, sim, e daí não é a natureza constitutiva, mas pelo menos para produzir efeitos perante terceiros. Gomide, fala o que você tiver que comentar agora, por gentileza, porque depois eu vou prosseguir. Não, rapidamente, só uma nota, confirmando isso que você disse, professor Simão, que o sistema brasileiro, desde a súmula 375, tem tentado, 375 do STJ, e seguido da Lei 13.097, artigo 54, tem procurado conferir maior segurança jurídica ao terceiro adquirente para que
eventuais constrições, penhora e assim por diante só tenham eficácia contra terceiros se devidamente averbado ou registrado na matrícula. O 792, lá do inciso 4º do CPC, ele tem uma discussão, os tribunais ainda titubeiam a isso, mas, ao que tudo indica, o nosso sistema caminharia nesse sentido. Ô, Gomide, eu ia te perguntar exatamente isso. Aquela dúvida, por causa do CPC, ser posterior ao sistema da lei especial e dar a indicar que eu preciso continuar buscando as certidões, que não basta simplesmente a matrícula, já há jurisprudência formada para qual lado nós vamos caminhar? Se nós vamos caminhar para o sistema como já é o português, ou nós vamos manter a tradição brasileira, que eu brinco, porque na área notarial ainda se exige uma enxurrada de certidões. Ninguém compra nem vende seguindo a lei especial. Então, eu te perguntaria, pelos seus estudos de jurisprudência, como é que está essa situação? No Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente vê ainda a jurisprudência majoritária no sentido de confirmar a boa-fé do adquirente quando não há registro ou averbação, a não ser que o credor consiga indicar que, ainda que não esteja registrado, o adquirente tinha ciência daquele ato, né? Aí afaste a boa-fé. No STJ, contudo, tenho sido surpreendido com alguns julgados, e a Nancy tem defendido que o CPC superou a súmula 375. E justamente em razão disso, há uma série de projetos de lei, inclusive esse das garantias, que tem procurado reafirmar esse sentido de, digamos, concentração dos atos na matrícula. Arthur, você quer falar, por favor? Bom, primeiro, para mim não mudou nada. Na minha opinião, não houve mudança da jurisprudência. E TJ de São Paulo, com devido respeito, não forma jurisprudência, isso está claro no CPC. A única jurisprudência que é formada pelo Tribunal de São Paulo é com seus enunciados de súmula. Está lá no CPC, isso expresso. Jurisprudência é formada por julgamentos do Supremo e do STJ, como está no CPC, julgamentos de recurso repetitivo, súmulas, etc. Na minha opinião, vendo o que o STJ decidiu, não mudou nada. A lei não trouxe nenhum impacto, a lei 3.097, porque o CPC reafirmou expressamente que, havendo demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, haverá fraude de execução. Então, a prática consolidada, a regra de tráfico consolidada, que todos nós sabemos, aliás, existem leis estaduais, é preciso compreender, por exemplo, outros estados. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, exige certidão negativa de tutelas, curatelas e interdições. Isso por lei estadual. Cada estado tem as suas peculiaridades. Por isso eu sempre advirto, professor Gomide, que Tribunal de Justiça não forma jurisprudência. A jurisprudência ela é formada em nível federal. Não houve mudança e eu sou capaz de apostar que não haverá, a não ser que uma lei, eu até acho que a lei deveria ser alterada, né? Não haverá mudança na jurisprudência do STJ, que já foi sinalizado pela ministra Nancy, quanto à necessidade de busca dessas certidões. Foi uma tentativa feita, né, pela Lei 3.097. Parece que a conversão agora também da MP dos negócios tem uma previsão. Se ela não for vetada inteira, porque está sendo por conta daquela história da sociedade simples, o presidente do Senado entrou no jogo dizendo que aquilo é inconstitucional, que foi feito os atropelos inconstitucionais, talvez seja rejeitada até pelo Congresso Nacional. Né? E, então, Fábio, eu tenho a impressão que, como a lei já é antiga, do tempo da Dilma, e até agora ela não pegou, eu tenho impressão, mas a impressão a minha também, não é análise de jurisprudência, tá? Digo uma impressão pessoal. É a lei que demora muito para pegar, não pega. Porque se fosse para pegar, eu acho que já haveria decisões reiteradas dizendo, claro, esquece certidão, o que vale é a matrícula. Eu tenho uma sensação de que eu não sei explicar por quê, viu, Flávio? Porque é pela regra de tráfico, Simão, consolidada, é costume se buscar a certidão. A lei, no meu sentir, Flávio, ela é mais útil ao Brasil do que o sistema de certidões, porque ela traz mais segurança jurídica. Mas também tem lei que não cola, que não pega. Então, eu acho que eu tenho a sensação
que se fosse para dar certo já teria dado. Mas não Eu vamos só fazer atrapalhar. uma pergunta só final para os advogados que estão aqui. Imagina que o cliente de vocês vão comprar um galpão de 80 milhões de reais. Vocês vão confiar só na matrícula para dar segurança a esse cliente de vocês? Olha, não precisa ir tão longe, professor Flávio. Assim, se qualquer um fosse comprar um pequeno imóvel de 500 mil reais, pode ser um imóvel pequeno, né? Assim, né? Alguém sugeriria comprar o imóvel apenas olhando a matrícula? Muito bem. Nem precisaria ter exagerado. Desculpa, Simão, mas eu concordo com você. Não, não, no escritório a gente assessora a gente que compra a partir de 200 mil e puxa até a certidão de batismo do pai do vendedor. Fala, Bruninha. Para pontuar essa questão da prática mesmo, quando a gente vai celebrar um contrato de compra e venda, normalmente tem até uma cláusula de que se aparecerem certidões tal, a parte tem o direito de rescindir o contrato, então isso é bastante comum, assim, dá bastante confusão. Eu acho que os usos e costumes do Brasil são tão fortes que ou virá uma decisão do STJ no sentido assim, não precisa de certidão nenhuma, porque ou está na matrícula ou não está no mundo. Sabe aquela que você põe no quadro? Nenhuma certidão tem efeito nenhum para nada, se nós vamos continuar repetindo o modelo. Renato, com a palavra. Professor, só para falar da parte prática, quando eu costumo julgar esses casos, se a pessoa dispensa certidões, eu faço uma espécie de inversão do ônus da prova. Então, assim, aí não cabe mais ao credor comprovar que o terceiro que comprou o imóvel estava de má fé. Porque, de fato, na prática, todo mundo pede certidão. Então, fica esquisito a pessoa ter dispensado tudo. Então, aí eu acabo exigindo que ela comprove que não sabia, às vezes Pode ser. O que foge foge da... o pagamento mesmo, comprovando que não tinha interesse, coisas do tipo. O que foge da normalidade. Agora, o Bunazar assessorou minha irmã na compra de um apartamento, porque eu não vou assessorar minha própria irmã, que eu mato a minha irmã e ela me mata, e o vendedor tinha dívidas. E o que o Bunazar pôs no contrato? Que a minha irmã, como comprador, ia pagar aquelas dívidas e bater do preço. Quer dizer, se a gente tem esse cuidado no tráfego, está muito além da matrícula, né? Vai muito além do conteúdo da matrícula. Mas, Rodrigo, vamos prosseguir, porque o tempo é curto e você é um homem que tem muito a nos ensinar, Rodrigo. Imagine. Agora, vejam como essa discussão volta àquele ponto de política legislativa, né? Da medida entre a eficiência e a segurança jurídica na circulação, né? Mas como não é só política legislativa, tem uma questão cultural, de confiança, né? O que veio nessas últimas falas é que, ainda que haja, como há uma lei que tende a fazer predominar o conteúdo da matrícula sobre essa investigação, né? Culturalmente, nós não confiamos nisso. Né? E nós temos excelentes razões para não confiar, porque mesmo com a extração das certidões e todo esse cuidado, né? Os conflitos continuam. Até mesmo porque a obtenção de certidões no Brasil, ela não é fácil, elas são circunscritas a determinados espaços geográficos muito limitados, né? Você faz dentro do estado dos compradores e dos vendedores, no máximo, e do imóvel, né? E não há na nossa... Por isso a menção aos usos e costumes ela é importante. Não há culturalmente, me parece, no Brasil, espaço para que essa busca de uma eficiência em favor do comprador, ela desfaça este nível de cuidado. É uma questão cultural mesmo. E cultural, mas veja o que o colocado pelo Renato na sua experiência judicante, né? Tá exalando essa cultura. No final das contas, a pessoa que descuidou na apresentação, na busca dessas certidões, ela tem um nível de descuidado, né, que, no mínimo, tem que lidar com uma questão de inversão do ônus da prova. E o Fábio, que é juiz também, falou a mesma coisa no chat. Ou seja, eu acho muito, muito difícil essa lei, do jeito que veio,
prevalecer. Precisaria haver uma mudança ou da lei, mas muito clara, ou uma decisão do STJ daquela, sabe, que não deixa dúvida, certo? É irrelevante a existência de certidões negativas para fim de fraude contra credores. Se não estiver na matrícula, não importa, mas eu acho difícil. Mas, o Flávio, nós vamos encerrar aqui, vai. Deixa o Rodrigo conseguir prosseguir, senão a gente fica só nós discutindo o tema, vai. Vai lá, Rodrigo, prossegue com as suas observações, que acho que o debate já foi bem, frutificou bastante. Pode prosseguir. Bom, mas sob a perspectiva da dogmática jurídica, que é a que mais nos interessa, a questão no Brasil, ela teve basicamente os seguintes capítulos. Com o Código de 1916, nós temos, por força de um código que não trazia a gramática da circulação de riquezas tão explicitamente definida como é no Código Civil dos franceses e como é no Código Civil alemão, porque no Código Civil francês você tem o artigo 711, que ele é expresso no sentido: a propriedade dos bens se adquire e se transmite por sucessão, por doação entre vivos ou testamento, e por efeito das obrigações. Não tem dúvida, está lá, está escrito, né? O Código Civil alemão, ele também é absolutamente explícito no parágrafo 925, no sentido de prever o acordo de transmissão e o registro do acordo de transmissão para transferência da propriedade. O Código Civil brasileiro, de 1916, ele trazia a figura de uma presunção do registro. E aí, um intenso debate que existiu se essa presunção do Código Civil de 1916. Só um minutinho, eu já vejo o artigo direitinho aqui para passar para vocês. O artigo 622 e o artigo 933 do Código Civil de 16. Se essa presunção que a tradição geraria para os bens móveis e o registro geraria para os bens imóveis, se essa seria uma presunção relativa, iuris tantum, ou se ela seria uma presunção absoluta, iuri é de iure. Né? E notem que essa discussão nesses termos é uma discussão um tanto quanto praxista, né? É uma discussão quase processual, é uma discussão quase sobre prova, né? Que ela não vai ao núcleo do problema, que é qual é a gramática da circulação de riquezas imobiliárias dentro do direito brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, por vários acórdãos, né, da primeira década do século passado, firmou o entendimento de que a presunção mencionada no Código Civil era a presunção absoluta. E daí se levou desse entendimento do Supremo Tribunal Federal a vitória da compreensão de que o Brasil teria, de fato, adotado um sistema em que a nossa gramática da circulação de propriedade, ela depende de um ato diverso do contrato, e esse ato diverso do contrato na propriedade imobiliária se dá pelo registro. Mas isso é metade do problema. Isso é metade do problema, porque isso não explica, de fato, como o sistema funciona, inclusive para outras questões, como, por exemplo, se nós admitimos a reserva de domínio, né, a reserva de domínio ela está no contrato de compra e venda ou ela está no ato registral? Né? É um assunto que a definição da presunção em nada venha a esclarecer. Né? E quem colocou o dedo nessa ferida e trouxe a palavra que me parece ainda definitiva foi justamente o Clóvis do Couto Silva. E por uma perspectiva que eu acho interessante
passar num curso de mestrado e de doutorado, que para ele entender o próprio sistema, ele teve que sair do sistema dele, ele teve que mudar o foco de olhar, né? Como certa vez Rodolfo Sacco respondeu a Gambaro numa série de entrevistas que foram publicadas no livro Que cos'è il diritto comparato? Né? Que coisa é o direito comparado? Então, o grande professor Rodolfo Sacco disse o seguinte: para melhor conhecer os nossos assuntos, é sempre bom conhecer aquilo que é diverso de nós. E nenhum jurista é culto se não tem uma informação mínima sobre as experiências jurídicas atuais e recentes. Quando te distancias da Europa, descobres o que é a Europa. E a lição é a mesma para nós, né? Quando nós nos distanciamos um pouquinho do Brasil, nós temos olhar para entender algumas questões do nosso sistema que não são evidentes ou estão sob uma névoa, como essa discussão se o termo presunção no Código Civil era uma presunção absoluta ou uma presunção relativa, que é uma questão quase como um reflexo sobre o verdadeiro objeto que se deveria investigar. Rodrigo, desculpa, só fazer uma nota muito rápida. O Chesterton diz exatamente isso, que o único jeito de conhecer a Inglaterra é saindo da Inglaterra e voltando para ela. Ele diz essa frase. E veja como isso é rico, né, Maurício? Porque isso se aplica no direito, mas se aplica como nós nos sentimos, por vezes, tão brasileiros quando nós estamos distantes do Brasil, quando estamos em outros países, vivenciando a cultura. E foi aí que o professor Clóvis do Couto e Silva fez a distinção e fez a grande contribuição. Esse é um ponto que eu gostaria de aqui concentrar o núcleo da minha exposição. A obrigação como processo, obra que é muito citada, é de todos conhecida, ela é um daqueles fenômenos brasileiros muito interessantes, de uma obra que é mais conhecida pelo seu título do que pelo seu conteúdo. Né? E isso é um desastre, gente. Né? E a pós-graduação em Direito da Universidade de São Paulo tem um grande papel sempre em desfazer esse tipo de erro. Esses erros são comuns, né? Outro, aqui muito do meu estado, é A Dupla Crise da Pessoa Jurídica, do Lamartine, que é uma obra muito boa para ser conhecida no seu título, mas dificilmente é conhecida dentro do seu conteúdo. Até porque, normalmente, as pessoas citam a dupla crise num sentido absolutamente oposto ao pressuposto filosófico fundamental que o Lamartine trabalhou, que era um pressuposto de crítica ao normativismo jurídico, que era o que ele estava preocupado em 1979, quando escreveu. No Brasil, a gente tem essa coisa engraçada. Não, porque nós vivemos a dupla crise e, por isso, nós temos que ter umas 15 ou 20 regras sobre desconsideração da pessoa jurídica de direito positivo. Inclusive, na nova lei de licitações tem uma também, né? Assim, vocês estão tentando, vocês só viram a citação do problema e não o diagnóstico que o Lamartine propôs. Né? E a obra do Clóvis do Couto Silva, ela é muito conhecida com uma compreensão de uma processualização da obrigação, que a obrigação não seria uma fotografia entre crédito e débito, mas ela seria algo como uma película, como um filme, que seria processualizada a um fim, que é o fim do adimplemento. Isso foi muito lido, isso é muito citado. Outra, que a relação obrigacional, ela seria dotada de uma complexidade, né? E vista sob totalidade, ela envolveria não só as posições de crédito e débito, mas outros deveres que se colocam a latere, como, por exemplo, os deveres decorrentes da boa-fé objetiva. Isso foi muito lido, muito citado, todo mundo põe. Mas o que eu costumo sublinhar, assim, nessa descendência que eu tenho com esse autor, é o seguinte: aí não estava a tese do Clóvis do Couto Silva. E aqui nós estamos falando de uma tese de professor titular,
né? E uma tese de professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a importância, né, que, sobretudo, que tinha naquela época no direito privado, em que a pessoa tem que, de fato, trazer uma contribuição que lhe concedesse o que na época se chamava de uma cátedra. A cátedra de Direito Civil, era a tese de professor catedrático. E a tese do Couto e Silva não está na figura da obrigação processualizada. Porque sobre isso, no máximo o que ele fez, e já fez bastante, como fazia o Pontes de Miranda, como antes do Pontes de Miranda fazia o Lafayette, era atualizar nós, e o próprio Clóvis, nós brasileiros, de algumas das últimas discussões que estavam ocorrendo na Alemanha, nesse idioma que é tão difícil para o brasileiro acessar, né? Mas não tinha nada de novo, né? E mesmo o Pontes de Miranda, no Tratado de Direito Privado, ele já tratava, antes do Clóvis do Couto e Silva, de uma ideia de processualização da obrigação, que é uma construção que está no Larens e está ligada à compreensão de obrigação como totalidade e que pode, inclusive, estar ligada a determinados pressupostos ideológicos não muito confessáveis, né? E que, recentemente, a grande editora alemã tem trazido, a Beck tem trazido a lume, né? Como num recente artigo do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior na Convur, né? Mas a grande tese do professor Clóvis do Couto Silva é o seguinte: o sistema brasileiro, ele não é igual ao sistema francês e ele não é igual ao sistema alemão. Ele é um sistema próprio. Ele é um sistema diferente, né? Isso começa as folhas 52 da obrigação como processo. Leio aqui na edição original, que é a minha edição predileta. Tenho também a da FGV, azulzinha, mas eu gosto dessa aqui, né? Da Buchatsky. Exato. Da Buchatsky. Exato. No direito germânico, o acordo de transmissão de propriedade de bens móveis e imóveis é abstrato. Opa, o acordo de transmissão. Que coisa é o acordo de transmissão? Em razão de dispositivo do ordenamento jurídico que torna a causa irrelevante. Já no direito francês, é a própria compra e venda que transfere a propriedade, embora somente inter partes, antes do registro. O Código Civil brasileiro adotou posição intermediária, ao fazer depender a eficácia da tradição a do negócio jurídico antecedente. Princípio este que a jurisprudência estendeu a transferência de imóveis para a transcrição. Aqui começa a tese do Clóvis do Couto Silva e que merece a nossa atenção. Porque não é correto nós pensarmos numa unidade da transmissão imobiliária pelo contrato versus uma pura e simples dualidade da transmissão imobiliária por contrato e registro. Porque o modelo alemão é um modelo muito mais complexo do que o modelo justinianeu de título e modo. Ele é um modelo que envolveria 4 etapas diferentes. Sendo que dentro dessas 4 etapas, haveria a distinção entre o negócio jurídico obrigacional, que é aquele que gera por efeito a obrigação de transferir a coisa, versus a obrigação de transferir o preço. E um outro negócio jurídico que é muito definido no Código Civil alemão, ao contrário do que acontece no direito brasileiro, no parágrafo 925, que é aquele chamado acordo de transmissão, ou, na terminologia do Pontes de Miranda, negócio jurirreal, né? E que se colocaria num intermédio entre o registro e o direito das obrigações.
Ocorre que o próprio Clóvis do Couto e Silva, a despeito de identificar os elementos fundamentais dos dois sistemas modelo, o francês e o alemão, e defender com originalidade a particularidade do sistema brasileiro, ele não explica o sistema alemão, né? E para explicar o sistema alemão, eu gostaria de citar o professor da Universidade de São Paulo, o meu professor Alcides Tomazetti Júnior, que ele explicava o seguinte, vejam a clareza do mestre. Peço, vocês estão ouvindo às vezes alguns ruídos, eu estou com a minha filha aqui do lado, estamos sozinhos em casa, então são essas delícias da pandemia e do trabalho de home office, né? Então, às vezes, um ruído ou outro pode surgir, é que eu peço desculpas. Vamos lá. Eu vou ler com calma, porque eu nunca vi, né, uma explicação tão didática e precisa do sistema alemão e que é fundamental para a gente poder entender o nosso problema no contrato imobiliário, que é o seguinte. Na Alemanha, há um procedimento negocial que tem de ser rigorosamente seguido para que ocorra a aquisição inter vivos da propriedade imobiliária pelo registro. Todo este procedimento foi um tanto artificialmente criado por ocasião da elaboração do BGB, cuja artificialidade foi motivo de polêmica e de tentativas de reforma, vez que o leigo, olhem, o leigo na Alemanha não conseguiria penetrar na complexidade do sistema alemão de transmissão da propriedade imobiliária. Nós costumamos dizer, e com acerto, que o brasileiro, em geral, não consegue entender o sistema de transmissão imobiliária brasileiro. E não consegue mesmo. E não é o brasileiro culto, né? E obviamente que isso não diz respeito a esse local em que nós estamos, a Universidade de São Paulo e a Faculdade de Direito, mas grande parte das faculdades de Direito não conseguem entender isso também, né? Este é um assunto que, para ser compreendido, ele demanda um certo refinamento dogmático, que ele não é fácil, né? Então, vamos lá. Continuando com o professor Tomazetti. Distinguem-se 4 fases para a transmissão da propriedade imobiliária. Primeiro, o negócio jurídico contratual, que é negócio basal, e opera apenas no campo do direito das obrigações, cuja sua eficácia predominante, mas não esgotante, está na criação da relação jurídica de compra e venda, gerando para o vendedor o dever em sentido estrito, isto é, um dever comportamental de transferir a coisa, e para o comprador o dever em sentido estrito de transferir o numerário, que é similar ao nosso contrato de compra e venda. Segundo, havendo consentimento sobre a troca da coisa pelo preço, temos o negócio devidamente aperfeiçoado no plano obrigacional. Agora, o segundo, acordo de transmissão, Einigung, que Pontes de Miranda traduz como negócio júri real. Os alemães, sob a influência de Savigny, perceberam contratos cujos efeitos não se expandiam somente no campo do direito das obrigações, mas também no campo do direito das coisas. A Einigung está no campo do direito das coisas, de modo que na Alemanha pode haver compra e venda perfeita sem que tenha sido acordada a transmissão da coisa vendida. Você pode ter uma compra e venda, mas não ter um negócio jurídico de transmissão. É negócio jurídico unilateral, que opera exclusivamente... não, desculpe, esse é a Einigung, um acordo de transmissão. Terceiro, o consentimento para o registro. É negócio jurídico unilateral, que opera exclusivamente no campo do direito das coisas, e cujo conteúdo vem dado pelo consentimento para uma nova aquisição constituída mediante registro. E a Eintragung, palavra que designa o ato de registro, semelhante ao exercício da chamada jurisdição voluntária. Os 3 primeiros seriam negócios jurídicos de direito privado
E o último, um ato jurídico de direito público estatal. Qual é o problema? Onde é que fica o acordo de transmissão no Brasil? Porque na Alemanha, nos termos do parágrafo 925 e na interpretação que é dada, esse negócio jurídico chamado acordo de transmissão, ele seria abstrato em relação à compra e venda imobiliária. Vale dizer, toda e qualquer vicissitude de validade do contrato de compra e venda restaria como apagada na medida em que as partes, válida e eficazmente, fizessem o acordo de transmissão, que não tem eficácia obrigacional, mas tem eficácia de disposição, ou seja, a extinção de uma titularidade de um determinado patrimônio para a constituição, para justificar a constituição da titularidade em outro patrimônio. O Clóvis do Couto e Silva sustenta que o direito brasileiro tem o acordo de transmissão, mas não por uma separação absoluta, e sim por uma separação relativa. Na medida em que esse acordo de transmissão, ele, ainda que juridicamente ele seja diferenciado, ele é codeclarado no negócio jurídico obrigacional. O instrumento é um, mas você tem duas manifestações de vontade. Uma manifestação de vontade para encher o negócio jurídico obrigacional e uma outra manifestação de vontade para encher o negócio jurídico júri real ou o acordo de transmissão. Rodrigo, posso só fazer uma nota? Quando o Código Civil diz que na compra e venda o vendedor se obriga a transferir a propriedade ou se obriga a transferir o domínio, no fundo o Código Civil não pôs as duas coisas no mesmo cesto, por força de lei, compra e venda pela qual o vendedor se obriga a transferir. Será que já não está tudo junto? Veja, na leitura do Clóvis do Couto e Silva, né, o se obrigar a transferir permitiria, em tese, né, o transferir ou não. E daí isso se vincula à tese dele, do processo, de que o adimplemento ele tem um regime jurídico diferente daquele da constituição da obrigação. A relação obrigacional ela é perfeita, a obrigação de transferir, ele se obriga a transferir, mas ele pode transferir ou não. E o transferir ou não seria o ato do adimplemento diferente do ato da constituição da obrigação. Mas essa diferença, ela não poderia gerar uma compreensão de uma deslealdade ou de uma falta de seriedade do direito brasileiro. Tá bom, você se obrigou e transferiu, e não transfere, e aqui tá tudo bem? Veja a resposta que o Clóvis do Couto e Silva dá. Me permita, professor Simão, citar aqui literalmente. Em sistema de separação relativa, a declaração de vontade que dá conteúdo ao negócio dispositivo pode ser considerada como codeclarada no negócio obrigacional antecedente. É que, e agora vinculando a minha resposta à sua pergunta, à luz do que esse autor diz, né? É que na vontade de criar obrigações, insere-se naturalmente a vontade de adimplir o prometido. Não for assim, o negócio jurídico não teria as condições mínimas de seriedade que o direito exige. Daí por quê? Quando alguém vende algo, demonstra também, nesse preciso momento, vontade de adimplir o prometido. Esta vontade de adimplir é inseparável no
plano psicológico da vontade de criar obrigações. Faltaria seriedade à vontade criadora do dever se, ao mesmo tempo, não se desejasse adimplir o prometido. Esta inseparabilidade de vontades, entretanto, só existe como tal no plano psicológico. No plano jurídico, bifurca-se essa vontade unitária, a fim de encher negócios jurídicos de dimensões diferentes, o obrigacional e o de adimplemento ou de direito das coisas. Mas a vontade de adimplir como decorrência lógica da vontade criadora de direitos e obrigações somente existe naqueles casos em que o cumprimento de dever seja, à sua vez, negócio jurídico. E mais à frente, o mesmo autor explica. É por intermédio dessa codeclaração, porém, com o reconhecimento de que o negócio jurídico, júri real ou acordo de transmissão é separado, que nós justificamos no Brasil um eventual condicionamento do negócio jurídico de disposição. O acordo de transmissão, o negócio jurídico de disposição, poderia ser condicionado. E aí nós temos a figura, que é uma figura tão interessante, da propriedade resolúvel. Né? A figura da propriedade resolúvel, ela se constitui por onde? Ela se constitui pelo contrato de compra e venda, ou ela se constitui por um condicionamento que se encontra no negócio jurídico de disposição? Percebam, portanto, que o Clóvis do Couto e Silva, ele colocou essa discussão numa perspectiva de técnica dogmática completamente diferente da discussão que nós vemos ainda hoje, né, entre uma questão de contrato transfere propriedade ou registro transfere a propriedade. Que não é uma discussão errada, mas ela é uma discussão que deixa de perspectivar que há algo no intermédio entre o contrato de compra e venda e o ato imobiliário e o ato de registro imobiliário que ele precisa ser reconhecido para que ele possa ser analisado dogmaticamente com a sua diferenciação, que é o negócio jurídico de transmissão, o negócio jurídico júri real, o acordo de transmissão. Acho que o Bunazar quer dar só um palpitezinho. Bunazar, por favor. Só para fazer uma nota, professor Simão, se nós compararmos o parágrafo 433 do BGB com 481 do Código Civil Brasileiro, nós vemos que ele também estabelece a obrigação de transferir, e o faz nos seguintes termos que leio aqui. Pelo contrato de compra e venda, o vendedor de uma coisa se obriga a entrega dessa coisa ao comprador e a transmitir a propriedade sobre a coisa. Então, ele inclui também a obrigação de transmitir. E aí ele diz que o devedor deve entregar a coisa livre de vícios materiais e jurídicos. Mas veja, a entregar e a transmitir são dois atos distintos, né? Não, mas então, exato, mas olha que coisa interessante. Quando ele define a própria compra e venda, ele diz: pelo contrato de compra e venda, o vendedor se obriga a entregar a coisa e a transmitir a propriedade. Então, rigorosamente falando, se nós fôssemos fazer uma análise puramente gramatical, não haveria contrato de compra e venda se eu também já não me obrigasse a transmitir. E aí, ato contínuo, vem o chamado acordo de transmissão. Então, é interessante que o próprio conceito de compra e venda já inclui a necessidade do acordo de transmissão no BGB. Eu estou com a mesma edição aqui que o professor Bunazar. Agora, e uma questão interessante, professor Rodrigo. No Brasil, me corrija se eu estiver errado, por favor, Clóvis do Couto Silva diz, por ser codeclarado, o diagnóstico de eventuais vicissitudes de invalidade é feito no momento do negócio jurídico obrigacional. E já na Alemanha, eu teria que fazer uma dupla
análise, tanto em dois momentos lógicos distintos, tanto no negócio jurídico obrigacional, como no negócio juri real do acordo de transmissão. É isso mesmo? Exatamente. Porque um não pode se comunicar em relação ao outro. Né? Agora, vejam que interessante uma explicação que eu ouvi da professora Vera Fradeira, e salvo engano, tem um livro em homenagem ao Clóvis do Couto Silva, que ela tem isso por escrito. A minha lembrança é que isso está no texto dela, naquele livro. Há uma questão cultural fundamental. Né? E vejam como essa questão cultural foi importante dentro do debate, do excelente debate que tivemos sobre o papel de uma lei que eventualmente minora a prática dos usos e costumes de buscar certidões para a realização de uma transação imobiliária. Né? A Alemanha, culturalmente, é um pequeno país que sempre olha para fora. Eles são grandes vendedores. E como grandes vendedores, para que você tenha, eventualmente, uma maior medida da eficiência no trânsito em relação ao próprio direito de propriedade, você tem que ter a abstração do negócio jurídico juri real. Porque por quem os sinos dobram? A que serve essa abstração? Essa abstração do negócio juri real em detrimento do proprietário, em detrimento do contrato obrigacional, serve especialmente ao comprador. Serve para garantir que aquele que é o comprador tenha com maior segurança a titularidade daquele que ele comprou. E se tem problemas na etapa anterior, na etapa obrigacional, isso se resolve no plano obrigacional, que, em outras palavras, significa em perdas e danos. Isso não altera o trânsito de riqueza. Né? A França é um país que olha muito para dentro. A França é um país que olha muito para suas próprias tradições, para suas próprias riquezas, para sua própria manutenção. Né? E daí você tem um traço cultural que tem uma preservação maior da manutenção do status quo ante de titularidade do que a circulação. E é isso que o sistema acaba fazendo ao permitir que todas as vicissitudes contratuais possam desfazer a própria compra e venda. Então, se essa reflexão da professora Vera Fradeira tem sentido, e me parece que tem sentido, vocês vejam, nós não temos uma comparação apenas entre modos, nós temos uma comparação entre culturas. Né? E se nós formos pensar, olhando por essas culturas, mas como é que nós poderíamos fazer no Brasil? Como é que nós poderíamos fazer no Brasil? Bom, no Brasil a gente precisa de um meio termo. Porque se nós tivéssemos um sistema de transmissão com separação de planos e abstração do negócio jurídico de transmissão, nós teríamos toda a receita para a grilagem perfeita. Né? Nós teríamos uma confusão, né? Proveniente de práticas, eu não estou falando mal do brasileiro, mas eu estou falando da nossa história da propriedade imobiliária, ressaltando mais um ponto bem sublinhado na dissertação de Laura Beck Varela. Né? Ao passo que, na Europa, a propriedade individual ela nasce individual para depois ser controlada pelo Estado que se forma, pelo Estado-nação que se forma, você tem primeiro a relação de propriedade individual. No Brasil, a gente tem uma história oposta. Né? Nós temos toda a propriedade que nasce pública, né? Pelo menos no sentido moderno de propriedade. Né? Tem lá o Carlos Frederico Marés, que fala da função social da terra, os povos indígenas. Né? Eu não estou desconsiderando isso, mas daí é um outro recorte. Propriedade moderna
nasce como todo o território brasileiro da coroa portuguesa, né? E é da propriedade pública que surge a propriedade privada aos poucos, né? Sob este contexto, né, seria de todo temerário para a sociedade brasileira, inclusive para as dimensões do Brasil e para a capacidade de controle, que o negócio jurídico juri-real, o negócio jurídico de transmissão, fosse considerado abstrato. Como Pontes de Miranda defendeu no Tratado de Direito Privado. Pontes de Miranda defende essa solução. Ele foi vencido, né? Primeiro pela jurisprudência do Supremo, nessa discussão se a presunção era absoluta ou relativa, sem entrar no núcleo do problema, mas com essa explicação, que me parece que é a explicação definitiva no Brasil do Clóvis do Couto e Silva. Então, quando eu recebi o convite do professor Simão, né, e também do professor, dos seus assistentes, do professor Bunazar e do professor Tartucci, para falar sobre a compra e venda imobiliária, me pareceu que seria oportuno retomar essa questão, que é uma questão de sofisticação dogmática, e que ela é importante para compreender qualquer assunto sobre a temática que está sendo estudado nessa disciplina. O sistema brasileiro ele é criticado. Veja, surgiram algumas críticas, como, por exemplo, o Thiago colocou. Tem muita gente que licitamente ganha dinheiro, mas tem que ver se isso tem alguma razão de ser, né? Esse sistema duplo cartorial, né? De que você tem uma medida para a elaboração da escritura pública e a outra medida para o registro de imóveis, né? Você tem os custos envolvidos, que são custos elevados, né? Você tem a questão tributária, que é elevada para a transmissão da propriedade, e você tem uma questão de dificuldade de compreensão mesmo, né? O que também temos que colocar em grano salis as nossas críticas, né? Falam que o sistema é difícil, ele é incompreensível e faz-se uma crítica ao sistema cartorial. A ideia também do sistema cartorial é justamente para que ele facilite e dê segurança aos particulares neste momento, quando você precisa de técnicos, né, realizando a operação. Mas eu acredito, e aqui retomando a conversa do professor Ascensão com o professor Simão, gentilmente retratada, que a pacificação disso não vem no Brasil por uma mudança no nosso sistema dos contratos imobiliários e do sistema de transmissão da propriedade. A pacificação disso no Brasil veio pela configuração de um contrato tipicamente brasileiro, que não existe em nenhum lugar do mundo com as mesmas figuras, que é o compromisso de compra e venda. Você não tem nenhum lugar do mundo, que eu saiba, pelo menos, né, do que eu conheço, um contrato com as características que o compromisso de compra e venda tem no Brasil. O que você tem no mundo inteiro é o contrato preliminar, né? Mas, rigorosamente, e aqui com a dissertação do José Osório, que é a principal, para mim, ainda é a principal referência do tema da PUC de São Paulo, desembargador aposentado, o compromisso de compra e venda não é um contrato preliminar. E o Código Civil de 2002 deu a coroa ao José Osório ao criar a figura do direito real de aquisição, por intermédio do compromisso de compra e venda. Então, e aqui eu concluo essa exposição me irmanando ao professor Simão na sua fala, de que este é um não problema. Porque o que nós tínhamos de problema social e econômico foi adequadamente resolvido com o compromisso de compra e venda, que é um contrato interessantíssimo, porque ele se tornou, com as características que ele tem, um contrato brasileiro. Então nós podemos dizer, temos um contrato verde e amarelo,
né? E que ele dá conta de uma adaptação naquilo que o nosso sistema eventualmente seja muito as distorções do nosso sistema, tá? Bom, eu acabei, bom, 10h39, acho que vamos dar um desconto aí dos primeiros minutos que foram de apresentação, de conversa. Né? Rodrigo, tá super no horário, super no horário. Eu vou dar a palavra para a Bruna antes de fazer algumas considerações, porque você falou uma coisa muito interessante sobre o sistema francês e o alemão, e a Bruna é francofônica e francófila, então a França ocupa o centro da alma e do coração dela. Faça sua nota, Bruna, depois eu quero agradecer formalmente ao professor Rodrigo. Ok. Uma nota, mera curiosidade mesmo, porque quando eu estudei lá na França, eu fiz uma matéria de História do Direito das Obrigações, e a gente falou sobre como era a transmissão da propriedade no sistema em Roma. E aí a minha amiga francesa ficou bastante surpresa e começou a criticar muito o fato de que o contrato não transferiria a propriedade. E ela criticou muito como se fosse algo bastante absurdo. Eu falei, não, mas no Brasil é mais ou menos parecido. E ela falou, mas não faz o menor sentido. E para mim, não fazia o menor sentido o que ela estava falando. Então, só para mostrar como realmente a gente conhece o nosso país quando a gente sai, e como a cultura pode mudar totalmente o direito. Essa foi a minha nota. E uma outra nota que eu vou fazer sobre o livro do Clovis, sobre aquela parte em que ele fala que a vontade de adimplir ensina a vontade de criar obrigações. E aí, nessa parte, que eu acho que é o capítulo 1, que ele vai separar os planos entre constituição das obrigações e adimplemento, e aí ele fala que no plano do adimplemento que se insere o direito das coisas. Por essa passagem do Clovis, eu entendi que no Brasil não faria muito sentido falar nesse acordo de transmissão, que é um negócio júri real, segundo pontos. Eu não sei se o professor Rodrigo teve a mesma compreensão, na hora eu fiquei um pouco confusa, mas essa tinha sido a minha leitura do Clovis. Obrigada. Bruna, muito obrigado. Veja, em primeiro lugar, assim, só fazer um sublinhar. Eu acho incorreto levar essa distinção como uma crítica ao modelo romano, como eu falei antes, né? Porque o direito romano ele tem diferentes fases, ele teve construções muito muito particulares. Há um autor francês, Rampebel, eu acho, que depois eu posso lhe passar, e eu tenho certeza que Jors Kunkel trabalha isso também, que no direito pré-justinianeu você tem experiências romanas de transmissão da propriedade a partir do contrato, como eu disse, por influência helenística, né, por influência grega, né? E aí o spoiler que foi colocado, esse é um dos pontos interessantes que eu vi, né? Isso é pouco discutido, eu vi poucas referências, eu pelo menos vi, né? Eu também não sou um grande leitor de direito romano, mas assim, do que eu li, eu vi poucas referências sobre isso no Brasil, e isso aparece pelas mãos do grande civilista da Universidade de São Paulo, também romanista, né? Professor titular de Direito Romano na Universidade de São Bernardo, salvo engano, o professor João Alberto Schultz Deuner, né? Em segundo, que me parece que não, na explicação do Clovis. O que há uma indistinção, segundo o Clovis, é sobre a perspectiva psicológica. Mas sob a perspectiva jurídica, seria importante essa diferenciação. Até porque os condicionamentos na transmissão ocorreriam no acordo de transmissão e no negócio júri real, né? E que são extremamente importantes para o trânsito de riquezas, né? E um pouco também da fala do professor Simão, o professor Tomazetti costumava dizer, né, que é interessante uma prática notarial brasileira, segundo a qual, nas escrituras públicas, e a gente ainda vê isso, o professor Bunazar recordou aqui, assim, que o vendedor vende e transfere a coisa. É da nossa tradição usar dois verbos, né? E que não seria propriamente o vende se obriga a transferir, é o vende e transfere, né? E que neste traço cultural,
né? Isso aqui é uma interpretação, né? Nós não estamos propriamente na dogmática. De se utilizar o verbo transferir, nós teríamos um sinal de compreensão de que nós temos o negócio jurídico de transferência, o acordo de transmissão, o negócio jurireal, como ele é diferenciado. Mas eu acho fundamental que no Brasil ele seja diferenciado para se estabelecer os condicionantes sobre a propriedade, que são diferentes dos condicionantes sobre o contrato. Tá? Então, não é só uma questão de sofisticação teórica, né? Que é importante, mas você vai falar assim, isso aqui é uma especulação cerebrina, né? Se eu tiro o acordo de transmissão, tudo fica igual. Não fica igual, porque você tem o problema da transmissão da propriedade com condicionantes, que precisa de uma explicação técnica jurídica, e a melhor explicação técnica jurídica e a exposição dessa importância vem justamente no Clóvis Couto Silva. Bom, eu agradeço, professor Rodrigo. O Giacomo pediu a palavra, Rodrigo, depois o Bunazari e, por fim, o Gustavo, e a gente vai fazer o encerramento da aula. Então, Giacomo, por favor. Professor, obrigado por me passar a palavra. Enquanto o professor Rodrigo falava, me veio à tona aquela... Nós temos, claro, os dois planos, né? O plano do negócio obrigacional e o plano júri real, né? O ato jurídico que tem efeitos reais propriamente. Só que, diferente da Alemanha, que tem o princípio da abstração e o princípio da separação, nós aqui no Brasil temos só o princípio da separação. São dois negócios diferentes, mas o negócio jurial ele não é abstrato, né? Ele é contaminado pelas vicissitudes do negócio de base. Então eu fico pensando o que a gente ganha em separar dois negócios jurídicos se um vai ser contaminado pelo outro de qualquer modo. Claro, tudo bem que, pelo menos com relação aos imóveis, o adquirente de imóvel ele tem uma segurança maior, porque ele vai lá no registro, ele vai lá na matrícula e consegue ver com quem que está a propriedade naquele momento, e inclusive nada que não esteja averbado na matrícula não vai ser oponível a ele, até por conta daquela lei de 2015, salvo engano. Mas se for nulo o negócio de base, se for desfeito o negócio de base, isso pode afetar o adquirente posterior. Então eu fico me perguntando o que a gente ganha com isso. Talvez a gente devesse sair desse modelo de separação relativa, que o Clóvis chama, e não simplesmente fazer uma opção, ou ficar no modelo francês ou no modelo alemão. Não sei, só alguma consideração. Nada... Eu acho que o Rodrigo deixou claro que, para a compreensão de alguns negócios jurídicos, essa distinção é essencial. Ainda que não haja, no caso de invalidade, porque realmente um vai acabar contaminando o outro, se for nula a compra e venda, eu não vou ser obrigado a transferir a propriedade, mas o que me parece que o Rodrigo explicou é que, para a compreensão de certos negócios jurídicos, a distinção é essencial. Não é isso, Rodrigo, que você dizia agora há pouco? É isso mesmo, né? E também, assim, quando o Giacomo perguntou o que a gente ganha, veja, eu não acredito no direito construído por rupturas, né? Ou pelo menos acho que o direito construído a partir de rupturas ele é muito custoso, Giacomo, né? Podem acontecer, né? Mas quando você tem, né? E nós estamos falando aqui de um sistema que foi elaborado que mantém uma lógica desde as ordenações, né? Nós temos um funcionamento cultural do Brasil que não teria sentido neste momento, né? Para responder mesmo o que a gente ganha, para além da questão técnica, né? Uma ruptura deste modo, né? Voltamos à resposta do professor Ascensão ao professor Simão. Olha, a gente já está acostumado, já está funcionando muito bem, ninguém nem pensa em repropor. Mas isso agora, no século XX, século XXI, né? Qual foi o processo de adaptação de Portugal com uma ruptura dentro das suas tradições, né? Talvez a pergunta é o que Portugal ganhou com todo o custo desse processo, né? E como de certa maneira reconfortante a gente vê que o direito brasileiro manteve-se fiel à sua tradição, mas também soube inovar para a construção de um sistema que tenha mais características mais convergentes com a nossa sociedade,
que é esse sistema da separação relativa, né? Acho que talvez se a gente inverter a pergunta, qual é o custo de se mudar para um sistema francês? Você tem que mudar tudo. Simplesmente tem que mudar tudo, né? E daí qual que é a vantagem? Né? Acho que essas questões, as grandes desvantagens que existem, elas foram resolvidas em grande medida pelo compromisso de compra e venda. Né? Então, por exemplo, grande parte das críticas do professor Alexandre Barbosa ao nosso sistema, na tese de doutorado dele, né, que são críticas importantes, me parecem que o compromisso de compra e venda resolveu, e aqui, só que sem haver uma ruptura com o modelo. Né? Professor Bunazar, com a palavra. Perfeito. Eu quero fazer 2 notas rápidas. Eu vou pedir licença para o professor Rodrigo, só para ler um trechinho muito rápido do Clóvis do Couto e Silva aqui. Quem vende um imóvel por escritura pública não necessitará de outro ato ou de outra declaração de vontade para que possa ser realizado o registro, pois na vontade de vender, frise-se mais uma vez, está a vontade de adimplir, de transmitir, que por si só é suficiente para permitir o registro no álbum imobiliário. Aí ele vem, no parágrafo seguinte, e faz uma crítica ao Darcy Bessoni, dizendo, isso não significa que nós podemos ir a tanto, como diz Darcy Bessoni, de permitir a transferência ex contracto. E aí, na sequência, ele diz, é indiscutível que a tradição é ato fato ou ato real, e a transcrição é ato de direito público não integrado pela vontade dos particulares. E aí eu me permito fazer uma nota à fala do Giacomo, que é bastante interessante. Quando nós pensamos num curso de pós-graduação também, essas distinções dogmáticas, claro que elas sempre têm que ser voltadas à solução de casos concretos, indisputavelmente. Mas quando nós temos clareza dogmática sobre certas categorias, nós acabamos tendo clareza sobre outras figuras, como essa, por exemplo, da propriedade fiduciária, como bem colocou o Rodrigo. Então, eu realmente entendo que não há contaminação, mas não penso que a contagiação eficacial seja a única consequência relevante da separação de planos no que coloca como coloca o professor Clóvis Couto e Silva. E quero também, de público, agradecer, se me permite, professor Simão, ao professor Rodrigo Xavier Leonardo, que é um jurista na acepção própria do termo, uma das figuras mais brilhantes que conhecemos e a quem Simão, eu e Tartucci temos a honra de chamar amigo. Então, professor Rodrigo, muito obrigado por de maneira gentilíssima, ter acedido ao nosso convite e agora revelo, numa situação um pouquinho delicada, a filhota meio doentinha, então num momento meio tenso aí de pandemia. Então, obrigado por sua generosidade, professor Rodrigo, muito obrigado mesmo. Eu agradeço enormemente. Gustavo, então eu lhe dou a palavra, seja só um pouco sucinto, que nós já estamos chegando em 2 horas de aula, e daí eu vou fazer um encerramento com também meu agradecimento ao professor. Com a palavra, Gustavo. Professores, é uma questão que eu já vi sendo debatida em outros momentos, mas sempre achei o compromisso de compra e venda extremamente complexo, com uma profissão legislativa enorme, com modelos distintos a depender do tipo de objeto de imóvel a ser alienado e assim por diante. Não seria muito mais simples reformarmos a venda com reserva de domínio, em ordem de trazer as vantagens do compromisso de compra e venda, e simplificar a legislação e a matéria relativa à transferência imobiliária? Eu sei que é uma questão que já foi debatida, mas eu gostaria de ouvir o professor nesse sentido. Aí eu respondo de maneira simples, não. Temos que manter o que nós temos, sabe por quê? Porque culturalmente a compra-venda com reserva de domínio não pegou no Brasil. Ela pegou, olha, entre aspas, quando ela virou alienação fiduciária, bem entre aspas, né? Eu estou fazendo uma heresia jurídica. Quando ela virou alienação fiduciária. E o compromisso, Gustavo, é altamente aceito até pelos mais humildes.
É interessantíssimo o grau de adesão social ao Instituto. E abolir um Instituto com esse grau de adesão social, eu não vou defender nunca. Que a gente continue trabalhando esse Instituto para melhorá-lo. Mas, entre aspas, olha o termo também, enfiar a goela abaixo uma nova reserva de domínio reformada para tirar o espaço do compromisso, que é socialmente aceito, e que juridicamente, o Rodrigo lembrou do texto do Zé Osório, o Bunazar é fã do texto do Zé Osório, e eu sou fã por tabela, e depois que conheci o Zé Osório, que tinha escritório no nosso prédio, no centro de São Paulo, eu fiquei duplamente fã do Zé Osório. Eu acho que não é um sacrifício necessário, sabe, Gustavo? Nós temos uma evolução doutrinária tão bem feita, e uma leitura jurisprudencial tão bem feita, que não acho que vale a pena jogar tudo fora reformando a lei. É essa a minha leitura. Vale a pena a gente manter. Eu acho que é um dos institutos que mais bem se adequou ao espírito do povo brasileiro. Eu nunca me esqueço, um dia na garagem do meu prédio, o frentista falava para mim, doutor, eu fiz aqui esse compromisso de compra e venda para vender o meu carro para o meu vizinho, o senhor pode dar uma olhada se isso daqui... Eu falei, mas como que o senhor fez um compromisso? Eu peguei na internet algumas cláusulas, quer dizer, para você ter uma ideia de como, ainda que eu falasse para ele, o senhor não precisa de compromisso, é um bem imóvel, o compromisso normalmente vai para imóveis, não, mas eu quero ter isso daqui, então vamos chamar de contrato de compra e venda. É incrível a adesão social a esse instituto. Rodrigo, eu tenho a dizer o seguinte, eu deixei para o final para dizer isso. Eu sou um homem que você me conhece há muitos anos, e sou de poucos elogios normalmente, e um homem de elogios difíceis. Mas, para a Universidade de São Paulo, ter tido você nos bancos, e eu digo sempre que não há ex-mestrando, atual mestre, nem ex-doutorando, atual doutor, você continua aluno da universidade a qual você se filia, porque realmente a universidade fica com a gente fica com a universidade. Para a Universidade de São Paulo, ter tido você como aluno, e agora tê-lo como doutor e mestre, é de um orgulho ímpar. O Rodrigo é daqueles da velhíssima guarda do direito privado, que pensa a doutrina com a profundidade que a doutrina precisa ser pensada. E pensa a doutrina com a leitura que a doutrina precisa ter para ser pensada. O Rodrigo lê, conhece, estuda, e não é à toa que hoje é um dos sujeitos que está liderando uma safra de civilistas que teve um ônus muito pesado de substituir civilistas de grande tradição. Aliás, eu digo sempre que a nossa geração tem um peso enorme, depois de, no mínimo, ter tido à nossa frente os manualistas do século XX, Orlando Gomes, Silvio Rodrigues, Caio Mário da Silva Pereira, o Washington de Barros Monteiro, para citar os 4 falecidos e não os que estão vivos, e depois de ter também lido doutrina, eu até vou render aqui minha homenagem a 2 mulheres, que são as professoras Tereza Ancona Lopes, minha orientadora, que com um dano estético revolucionou o direito brasileiro, e a professora Vera Fradeira, com a sua doutrina de altíssima qualidade a respeito do duty to mitigate the loss, o dever de mitigar os prejuízos. Então, nós temos um peso muito grande, e que, de vez em quando, eu fico lendo o que eu escrevo, eu falo assim, eu não devia escrever mais nada, eu devia ficar em Portugal na praia, porque a gente não tem condições de dar conta de suceder e seguir os passos desses grandes mestres. Mas, para nossa sorte, o Brasil, em especial o nosso querido Paraná, tem o professor Rodrigo Xavier fazendo doutrina e jurisprudência, porque, evidentemente, o que ele escreve vira decisão judicial de melhor qualidade. Muito obrigado por permitir aos meus alunos esse convívio agradável, por essa aula brilhante, Rodrigo, e espero que a gente prossiga as tertúlias intelectuais, /jurídicas, /culturais, /filosóficas, que tanto fazem falta nesses momentos pandêmicos. Muito obrigado, Rodrigo. Eu agradeço muitíssimo, emocionado, foi uma delícia essa manhã, né? Me sinto muito, muito prestigiado por esse convite, por poder tratar esse tema. Professor Simão, um amigo do coração, né? Aliás, querendo só... O professor Simão talvez não saiba, mas acho que isso já se tornou público. Eu estou na comissão do próximo processo seletivo, e os 3 professores são referência bibliográfica do processo seletivo do ingresso no mestrado da Universidade Federal do Paraná, agora no ano de 2021, o que reforça essa relação de uma profunda admiração,
de uma amizade, de uma felicidade de poder estar com vocês hoje. Muito obrigado. Espero que tenha atendido minimamente nesse espaço de tempo e nesse universo que é a compra e venda imobiliária, algo que possa contribuir com a pesquisa de todos. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, que sua filha se recupere logo dessa tosse que vejo que está chata e que ela tenha uma recuperação em breve. Meus queridos amigos e amigas, como essa semana não temos seminário, já era previsto que eles começariam semana que vem, a aula se encerra nessas primeiras 2 horas. Semana que vem voltamos com a aula teórica e com os seminários na sequência, tá certo? Um abraço a todos e tenham uma ótima semana. Até semana que vem. Rodrigo, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.